Juízes capítulo 4, peço a todos que tenham a reverência que a Bíblia merece. A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E estes os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete Ragoim. Os nomes bonitos, né, gente? Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Ora, quem julgava a Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Certo dia, verso 6, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes Naftali, e disse-lhe: o Senhor Deus de Israel te ordena, vai, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Sísera, chefe do exército de Jabim, te ataque com seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Guissom, e o entregarei nas tuas mãos. Verso 8. E Baraque disse-lhe: se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Ela respondeu: é certo que irei contigo, mas a honra dessa expedição não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Guedes, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Verso 11 e 12, eu vou ler até o verso 16. Um queneu chamado Heber havia se separado dos outros queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e armado suas tendas junto ao carvalho de Zananim, próximo de Guedes, onde anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Sísera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, desde Harosete Ragoim até o ribeiro de Guissom. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera ao fim da espada, com todos os seus carros e todo o seu exército. Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não restou um só homem. Diga comigo: glória a Deus pela palavra de Deus. A Bíblia aqui no livro de Juízes capítulo 4 e também no capítulo 5 conta a história de uma mulher extraordinária. Uma mulher extraordinária do Antigo Testamento, cujo nome era Débora. Débora era um exemplo em praticamente ou em tudo, porque a Bíblia conta nas pequenas informações ou nas poucas informações que a Bíblia revela sobre ela, traz que ela era uma mulher completa, porque a Bíblia fala que Débora era juíza, portanto ela governava Israel. Nessa época Deus levantou juízes, Israel não tinha rei. Quem governava era a lei de Moisés, era a lei do Senhor, a lei que Deus estabeleceu. Portanto Deus, quando o povo de Israel desobedecia, e ele era entregue aos povos pela sua desobediência à lei, Deus levantava juízes que traziam através da lei, julgando a lei de Moisés, julgando a lei que Moisés trouxe, revelada por Deus, a lei de Deus, trazia paz, pacificação e administrava o reino. Débora é a única mulher entre todos os juízes escolhidos por Deus nessa época.
Débora era uma administradora, ela governou Israel por praticamente um período, uma geração de 40 anos. Uma mulher, uma grande administradora, que também era, segundo a palavra de Deus, profetisa. Era uma autoridade espiritual, era uma pessoa que trazia a revelação de Deus. Ela era uma pessoa, quando eu digo que ela era completa, porque a Bíblia diz aqui que ela tinha uma vida profissional exemplar, como gestora, como juíza. Ela tinha uma vida espiritual exemplar, porque era uma mulher de Deus, que recebia da palavra de Deus, que transferia a palavra de Deus. E a Bíblia ainda diz que ela era esposa de Lapidote. Ela era esposa. Ela era abençoada na sua vida emocional. Ela tinha uma família, certamente tinha filhos. Se já tivesse uma certa idade, já era avó. Ela cuidava da sua casa, ela cuidava bem da sua família, ao mesmo tempo que era uma grande gestora, uma grande juíza, ao mesmo tempo que era uma grande profetisa na terra de Israel. Uma mulher exemplar. É um dos exemplos que eu trago quando alguns irmãos questionam, porque há igrejas mais tradicionais que não aceitam o ministério feminino, em hipótese alguma. O máximo que a mulher pode fazer é cantar na igreja. Até pouco tempo atrás, em algumas dessas igrejas, pouco tempo atrás, 40, 50 anos atrás, as mulheres, para falar no microfone, em algumas dessas igrejas, elas tinham que falar embaixo, elas não podiam nem subir no púlpito. Era um negócio meio estranho. E usam textos do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo fala, e de fato fala, tanto em Timóteo quanto em Coríntios, fala que a mulher deve permanecer em silêncio dentro da casa do Senhor. Mas eles desconsideram, por exemplo, o contexto que é inserido esse texto. Um exemplo, só para você ter uma ideia, uma defesa que eu faço sempre. Em 1 Coríntios capítulo 11, quando fala que a mulher deve ficar, no capítulo 14, que fala que a mulher não deve falar na igreja, desconsidera que no mesmo livro, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala que a mulher, para profetizar, tem que usar véu. Então Paulo não proíbe ministério feminino, pelo contrário, ele fala que existia na época, na igreja primitiva, mulheres que profetizavam, que eram profetisas. E naquela época profetizavam através da palavra de Jesus Cristo. Até na carta de Timóteo, que ele fala lá depois, eles consideram que logo depois que Paulo fala que a mulher tem que aprender com o seu marido, ele está falando da autoridade que há dentro da casa, porque logo depois ele diz que a mulher dentro da igreja pode exercer o papel de mãe. O ministério de mãe. O que mãe faz, irmãos? Aconselha, puxa a orelha, dá uma palavra, ora, não é assim? Por que chama de pastora? É melhor do que chamar de mãe. Na igreja primitiva chamava-se mãe. E quando você vai no Antigo Testamento, você tem, além dessa grande mulher de Deus, você tem a profetisa Hulda. Você tem Miriam, que era chamada de profetisa, irmã de Moisés. Você tem a esposa do profeta Isaías, que é apresentada como profetisa no Antigo Testamento. A Bíblia não fala o nome dela. E eu nem estou entrando nos personagens femininos que tinham um grande poder administrativo. Eu só estou falando das pessoas que tinham autoridade espiritual no Antigo e no Novo Testamento. Não é a mensagem que eu quero trazer hoje. Eu quero trazer a mensagem sobre essa mulher de Deus. Mas eu não poderia deixar essa oportunidade de fazer essa defesa do ministério feminino, porque ele está no Antigo Testamento e ele está no Novo Testamento. As mulheres são um grande instrumento de Deus para levar o reino, o evangelho, e assim devem ser honradas como mães da casa do Senhor Deus. E a Bíblia conta a história então dessa grande mulher de Deus, completa, profetisa, gestora, bem-sucedida em todas as áreas, e que Deus dá um toque no coração dela: convoque Baraque. Baraque deveria ser um guerreiro, uma pessoa preparada para se capitanear o exército de Israel. Convoque Baraque e dê uma palavra a ele, porque Jabim, o rei de Canaã, está há muito tempo atormentando o povo de Israel. Está há muito tempo com seus 900 carros de ferro. Com certeza não eram carros de ferro modernos como a gente tem hoje, mas para aquela época era o mais extraordinário que existiam, ao ponto do povo de Israel ter medo
desses homens que vinham para destruir as suas plantações, que vinham para destruir e oprimir o seu espírito, a sua alma e o seu natural. Jabim estava atormentando. Débora precisava fazer alguma coisa. A Bíblia não conta, mas certamente ela buscou o Senhor. Aliás, a Bíblia fala assim, porque fala que o povo de Israel clamou ao Senhor. E toda vez que o seu povo, toda vez que o povo de Deus clama, toda vez que o povo de Deus chama, toda vez que o povo de Deus invoca o Senhor Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, não por merecimento, graças a Deus por isso, mas porque Ele nos ama, Ele se volta a nós. E Ele se voltou e fala: Débora, está na hora de tomar providência. Convoque Baraque, convoque aquele capitão do exército, aquele homem preparado, diga para ele convocar 10.000 homens, porque ele vai enfrentar esse tal de Sísera, que era o comandante de Jabim. Provavelmente esse nome Jabim era um título que os reis de Canaã, eu tiro isso porque o rei de Canaã, que enfrentou Josué, que a Bíblia descreve no livro de Josué, anos antes disso, quase 100 anos antes disso, também tinha o nome Jabim. Então provavelmente era um título como faraó, como vizir e por aí vai, que tinha naquela época. Esse homem precisa ser punido, precisa ser barrado, precisa ser repreendido, e você precisa fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que ela convoca Baraque lá debaixo da sua árvore onde ela julgava. Baraque chega e ela dá a palavra: junte 10.000 homens e vai enfrentar Sísera. Baraque olha para ela: beleza, é isso aí, você vai? Débora fala: é você que é para levar o exército e destruir o exército de Sísera, porque o Senhor é contigo. E ele: mas tu vai? Estou contando na nova versão Fábio Souza da Bíblia, tá, irmãos? Você vai? E Baraque fala: eu só vou se você for junto comigo, Débora. Eu só entro nessa para enfrentar esses 900 carros, para enfrentar esse exército muito mais preparado que esse exército nosso aqui, que a gente vai montar com pastores, que a gente vai montar com pessoas que aram terra, que cultivam, que a sua experiência é essa, que ainda estão se organizando como nação. Eu só vou se você for contigo. Baraque tinha um dom, aliás, Baraque tinha um entendimento. Isso não é dom, isso é discernimento. Era um homem sábio. Ele tinha o discernimento que se a autoridade espiritual não fosse com ele, não ia adiantar muita coisa. Ele tinha discernimento que Débora era a autoridade espiritual. Ele poderia ser o grande guerreiro, ele poderia ser o general, ele poderia ser o comandante, mas ele precisava que aquele guarda-chuva de Deus estivesse sobre ele e sobre o exército para enfrentar. É a mesma coisa que a gente vê em Josué, antes dele virar o grande líder de Israel. A Bíblia diz que ele, ao enfrentar o exército, ele chama Moisés, o exército que vinha contra Israel, ele pede para Moisés estender a sua mão. Aliás, Moisés mesmo escolhe fazer isso. Moisés fala: eu vou subir no monte, eu vou estender a mão, enquanto eu estiver com a mão estendida, você vai para a batalha. E a Bíblia diz que Moisés já estava velho, e quando ele estendia a mão, o povo de Israel vencia a batalha, e ele já estava velho e cansado, então a mão ficava cansada, e veio dois, Uri e Arão seguravam a mão dele estendido, porque quando a mão dele levantava, ele prevalecia, mas quando a mão dele abaixava, o povo de Israel perdia a batalha. Ele entendia. Baraque entendia: eu sou guerreiro, eu sou soldado, eu entendo de guerra. A senhora não sabe nada de guerra, é verdade, mas eu digo uma coisa para você: eu só vou se você for comigo, porque eu preciso de cobertura espiritual, eu preciso ter autoridade comigo. E Débora representava a autoridade da igreja. É o que eu bato sempre na tecla aqui, irmãos. A igreja, quando eu falo de igreja, eu não estou falando da instituição formada por pessoas, porque essa tem defeito, mas eu falo da instituição gloriosa que age através das pessoas. Ela traz em si autoridade.
Por isso que é tão importante você compartilhar os seus pedidos de oração. Por isso é tão importante que você diga ao pastor, ou diga ao seu irmão: ore por mim, guerreie comigo essa batalha, guerreie comigo essa luta, me ajuda a orar pelo meu filho, me ajuda a orar pelo meu casamento, me ajuda a orar pelos meus negócios, me ajuda a orar pelo que eu estou precisando, porque a Bíblia diz que há poder na oração que é feita na unidade. A Bíblia ensina esse caminho. Ela faz isso, mas eu quero pensar de uma outra forma também, porque é importante. Deus tinha chamado Débora para liderar. Baraque é chamado para ser liderado por algum motivo, muito provavelmente porque ela era mulher. Ela disse, até pela fala dela depois, ela disse a Baraque: você vai, vença essa batalha. Talvez Débora pensou, por ser mulher, e naquela época, queridos, naquela época, mulher se casava com um homem que comprava ela. É verdade. Como assim? Dote. O homem tinha que pagar um dote para o pai da mulher. Talvez por isso, eu só quero que você entenda, talvez por isso a mulher, por ser mulher, Débora falou: é melhor Baraque ir. É melhor a honra ser para Baraque, é melhor o título da vitória ser para Baraque. Eu sou mulher, deixa eu ficar debaixo da minha árvore. Mas Deus, nananina, não. Não é assim não. Eu chamei, foi Débora para liderar. Aliás, o texto de Juízes capítulo 4 exalta duas mulheres, levanta duas mulheres, é para colocar toda a conversinha fiada de feminista debaixo dos nossos pés, porque o nosso Deus sempre valorizou as mulheres há 4, 5 mil anos atrás. Há 4, 5 mil anos atrás, Ele já fazia isso. Ele diz através de Baraque, não, você tem que ir. Sabe, irmãos, às vezes Deus levanta alguém para dizer para a gente: você precisa ir. Essa guerra é sua, essa batalha é sua. Ah não, por favor, ore pela minha casa, ore pela minha família. Mas você precisa tomar atitude, você precisa fazer a sua parte. Débora, é você que está sendo chamada. E no canto de Débora, em Juízes capítulo 6, ela diz: levantei-me como mãe em Israel. O cântico diz: levanta, Débora. Veja, Deus estava dizendo para ela: levanta, Débora, é você, a bola está com você, o enfrentamento é contigo. Então Débora fala: eu vou. E ela vai junto com o exército, porque ela era a autoridade, ela era a pessoa que Deus chamou, ela era a pessoa escolhida pelo Senhor. Não era Baraque, Baraque era capitão do exército. Ela era a pessoa escolhida pelo Senhor. Dá uma palavra de Deus para você: não fuja, não fuja, não se esconda, não diga não do chamado de Deus para a tua vida. O que Deus te chamar para você fazer, é o que Deus te chamou para você fazer. Não abra mão do chamado de Deus. Lucas 9,62, um dos textos que mais põe medo no meu coração. A Bíblia diz, aliás, o Senhor Jesus diz, e está escrito na Bíblia, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, e o termo é muito pesado, irmão, mas é Jesus que falou, não é apto para o reino de Deus. Não abra mão do que Deus chamou você para fazer. Não abra mão do que Deus chamou você para fazer. Tenha certeza se é Deus falando com você. Esse é um grande problema nosso. A gente escuta muitas vozes. O apóstolo Paulo fala que tem muitas vozes no mundo, e às vezes a voz nem está descrita como diz a palavra de Deus. E se não está descrita, se não tem base na Bíblia, não é Deus falando com você. É carne, pode ser demônio. Mas se Deus está falando com você, baseado no que está escrito na Bíblia, não abra mão do chamado de Deus para você. Eu posso subir o nível? Há irmãos, há pessoas que abrem mão de presentes de Deus, de bênçãos que Deus traz. Querido, não abra mão de bênção que Deus traz para a tua vida, de presentes que Deus dá a você.
tem gente que acha que não merece, e tem gente que acha que merece mais, e acaba rejeitando. Não faça isso. Às vezes Deus está dando algo que não é aquilo que você quer agora, exatamente para treinar o seu coração para receber algo no futuro. Se você não estiver preparado para receber esse presente de Deus agora, você não terá aquilo que Deus tem reservado para você no futuro. O seu Deus é um bom Pai. Se você não souber manejar aquilo que Ele te dá, Ele não vai te dar. Então Ele vai preparando, Ele vai te treinando, Ele vai capacitando as suas mãos para a batalha, Ele vai fortalecendo os seus joelhos que estão vacilantes, para que você receba. Mas aí tem gente que, por não ser aquilo que ele queria, eu queria ser milionário. Beleza, glória a Deus, mas eu vou te dar um presentinho aqui agora, uma viagem com a sua família. Não posso, porque eu quero ser milionário. Então vai ficar sem a viagem e sem ser milionário. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não abra mão dos presentes de Deus para você. Tem gente que faça isso, não faça, isso é loucura, meu irmão, não faça isso. Aceite de bom grado. A Bíblia diz, a Bíblia ensina na multiplicação dos pães e dos peixes, uma das lições que tem lá é que a gratidão gera multiplicação. Coloque isso no seu coração. A gratidão, o coração grato, gera multiplicação. Se você quer que haja multiplicação de bênçãos na tua vida, de pães e de peixe, entenda, você precisa levantar os olhos para o céu e fazer como Jesus e agradecer. Senhor, eu sou grato. Vai lá, Débora e Baraque. E a Bíblia diz que a missão de Baraque era destruir aqueles 900 carros, era destruir aquele exército que causava medo, era acabar com aquele exército de Canaã que fazia afrontas ao povo de Israel. E pelo fato de Débora estar lá, Baraque tinha unção e autoridade, porque ele reconhecia a autoridade de Deus para enfrentar e vencer aquele obstáculo. Mas eu queria que você prestasse atenção no que a Bíblia diz no verso 15, esse início da frase do verso 15 do capítulo 4. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera. Vou ler de novo. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera ao fio da espada. Vou ler mais uma vez. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera. Preste muita atenção. Deus esperou o avanço de Baraque. Deus esperou Baraque tomar a iniciativa. Deus esperou Baraque ir para vencer. E ele venceu o segundo avanço de Baraque. Se Baraque tivesse ficado declarando, profetizando, proclamando, tentando fazer alguma coisa espiritualmente apenas, o efeito não seria aquilo que Deus gostaria ou queria. Então Deus ia esperar. Mas que Baraque sacou a espada, porque Baraque pegou o exército preparado e começou a avançar, e quando ele avançava, Deus vai vencendo. Deixa eu te explicar algo em nome de Jesus. Eu e você, tudo que Deus tem para nós exige de nós avanço. Tudo que Deus tem para você exige de nós avanço. Deixa eu pegar uma frase do T.D. Jakes e trazer aqui. Tudo que Deus quer e tem para você exige de você coragem. Tudo. Desde um casamento abençoado, desde filhos consagrados a Deus, até um grande negócio, uma grande empresa, até um grande ministério. Tudo que Deus tem para você vai exigir de você iniciativa, coragem e avanço. Avanço. Saltou nos meus olhos, encheu meu coração. Se eu quero ver Deus agindo em prol de uma situação que eu tenho colocado diante dele, eu preciso avançar.
Às vezes eu avanço rápido, às vezes eu avanço devagar, depende da estratégia. Jesus é claro, Ele ensina que a gente tem que ter estratégia nas nossas artimanhas, nas nossas atitudes. Ele ensina isso com muita clareza na Bíblia. Eu preciso ter estratégias, a estratégia vem de Deus. O apóstolo Tiago disse: se você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria, e Ele quer nos dar sabedoria. Você recebe a sabedoria e vai avançando com estratégia, com autoridade que Deus te deu, com ousadia do Senhor. E enquanto você vai avançando, o Senhor vai te dando vitória. O Senhor vai fazendo as coisas acontecer. Agostinho de Hipona, que a tradição chama de Santo Agostinho, tinha uma frase interessante. Um homem de Deus, Agostinho era um homem de Deus. Foi os ensinamentos dele que fez a reforma protestante acontecer. A Bíblia diz que Agostinho disse certa vez que a fé é como se a gente colocar o pé e esperar Deus colocar a escada, o degrau. Deus espera a gente colocar o pé para Ele colocar o degrau. Agostinho, que tinha um conhecimento da Bíblia como ninguém, um dos doutores da Bíblia, um dos doutores da igreja, ele ensinou com clareza uma fé, a fé prática. A fé prática, certeza e convicção é isso, é você colocar o pé e esperar Deus colocar o degrau. Deus vai esperar você colocar o pé para colocar o degrau. Então eu te falo em nome de Jesus, na situação que você está enfrentando, nas circunstâncias que você está enfrentando, nos seus negócios, na sua família, onde você estiver, eu te dou uma palavra em nome de Jesus, a palavra baseada na Bíblia. Avance, porque quando você estiver avançando, Deus vai agir para conceder a você a vitória. Foi o que a Bíblia diz. A gente perde tempo porque a gente não adianta. A gente perde tempo porque a gente não avança, porque a gente fica com medo, porque a gente fica tímido. A timidez que a Bíblia condena não é aquela timidez que alguns aqui às vezes têm de não falar em público, de não querer se motivar. É a timidez de não assumir a fé. Essa timidez é que Deus condena. Essa timidez que a Bíblia condena. Não é a timidez de falar em público, é a timidez de não assumir a fé. Nós não podemos ser tímidos. A Bíblia diz que quando Golias, depois do desafio, que Davi já estava lá pronto para enfrentá-lo, a Bíblia diz que Golias ficou com fúria por causa das palavras que Davi fez. Davi não ficou com medo dele. Há a seguinte frase, em outras palavras vai estar lá: Davi se adianta. Provavelmente Golias estava pegando lá o escudo. A Bíblia diz que ele usava era lança, obrigado. Ele usava lança, uma lança pesada. Tem um versículo da Bíblia para descrever o tamanho e o peso da lança. Você vê como o autor de Samuel estava com medo. Ele gasta 4 versículos para falar só de Golias, do tamanho de Golias. E um desses 4 versículos para falar da lança. Então ele estava pegando lá o escudo, a lança, e a Bíblia diz que Davi se adianta. Se adianta. Ele só estava com a funda, com a pedra. Ele tinha que se adiantar. Às vezes você só tem a funda, a pedra, irmãos, mas é aquilo que Deus te deu, é aquilo que Deus vai usar. Deus não usa aquilo que você não tem, Deus não usa aquilo que você perdeu, Deus usa aquilo que está nas suas mãos. Vocês estão entendendo, queridos? Bom, e a Bíblia diz então que Baraque se avança, conquista, liberta o povo de Israel. Mas há uma outra mulher nessa história, e eu queria falar um pouquinho sobre ela nos próximos minutos. Chamava Jael, esposa de Heber. Por isso que a gente lê um versículo que fala que eles tinham um acordo. Porque a Bíblia diz que Cícera desce do carro, provavelmente muito machucado, aliás, provavelmente não, muito machucado, e ele vai para esse lugarzinho que pertencia a esse homem chamado Heber. E ao chegar lá, Jael: entra aqui, meu senhor, fica aqui na minha casa, deita aqui na cama, vai descansar. E ele fez isso. Cícera era o exemplo de malignidade para aquela terra. Deus o condenou porque ele era um exemplo de malignidade para aquele povo. Ele matava, ele destruía.
ele não tinha dó de mulheres, de criança, muito pelo contrário. E ele chega na casa dessa mulher, essa mulher leva ele para um quarto, ele deita na cama, cobre, porque provavelmente já estava muito adoentado, estava com frio, e ele dorme profundamente. A Bíblia diz que essa mulher pega uma estaca, devagarinho, pega um martelo e crava na testa de Cícera, pá, até que atravessou e ele morre. Quando os enviados de Baraque chega, diz assim: olha, está lá, quem é que você procura? Acabou a guerra. Porque a guerra só teria fim quando Cícera fosse morto. Não interessava se todos os soldados já tinham sido mortos ou vencidos, eles precisavam pegar Cícera. Cícera era o espírito maligno. Cícera era aquele que trouxe a confusão. Cícera era aquele que trazia a malignidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas ele fugiu, se escondeu. E a Bíblia diz que Deus usa uma mulher, mas essa mulher era diferente de Débora. Débora era juíza, Débora era profetisa, Débora era esposa, Débora tinha todas as qualidades, era uma super mulher, trabalhava fora e cuidava do casamento, trabalhava fora e era uma grande mãe. Jael não era profetisa, não era juíza, era uma simples dona de casa. Era uma simples dona de casa. E foi ela, preste atenção, que Deus usou para pôr o fim de uma guerra. Acho que você não entendeu, vou repetir. Era uma simples esposa. Provavelmente tinha filhos e cuidava do lar. Não era juíza. Não era profetisa como Débora. Ela cuidava da casa dela. E Deus usou uma simples mulher para pôr fim a uma guerra. O que você quer dizer com isso? Vou te explicar agora em nome de Jesus, preste atenção. Deus usa grandes juízas, Deus usa grandes mulheres muito bem preparadas, usa mulheres extraordinárias para botar Baraque para lutar, para vencer e governar um estado, um país. Mas ele usa simples donas de casa também. Ele usa mulheres que não têm estudo, ele usa mulheres que não têm dinheiro, preparo. Ele usa mulheres que vão lá e põem fim a uma guerra, porque entendem o propósito de Deus. Deus é o Deus que usa mulheres e homens extraordinários, mas também usa mulheres e homens ordinários. Para implementar o seu reino, ele usa grandes juízas e usa grandes donas de casa. Ele é espetacular. Eu queria terminar lendo Hebreus capítulo 11. Abre lá comigo, Hebreus capítulo 11, está no Novo Testamento, se quiser ir, porque é bem quase no final da Bíblia. Hebreus capítulo 11, antes do livro de Tiago, na galeria dos heróis da fé. Verso 32. (32 ao 34). Posso ler, irmãos? Ixi, pouca gente falou amém. Agora ficou bom. O que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros.
Esses dois versos falam sobre Davi, fala sobre Samuel, fala sobre Gideão, mas fala também sobre o discípulo de Débora, que estava debaixo da autoridade espiritual de Débora, que estava debaixo da autoridade da igreja. Então você que está debaixo da autoridade da igreja, você que é salvo e remido pelo sangue de Jesus, você que faz parte do Israel de Deus, assim diz a palavra do Senhor, você por meio da fé vai vencer reino, vai praticar a justiça. O seu Deus se importa com a justiça, o nosso Deus se importa com a justiça, e justiça de verdade. Escuta, Brasil, o nosso Deus se importa com a justiça. O nosso Deus se importa com a justiça. Ele é o sol da justiça, e o sol da justiça vai brilhar no Brasil. Cedo ou tarde, escuta, eu sou profeta e estou profetizando sobre o Brasil. O sol da justiça vai brilhar sobre essa nação, em nome de Jesus, porque Deus se importa com a justiça. Deus se importa. Alcançaram promessas, você pela fé vai alcançar as promessas. Oh meu Deus, aquilo que o Senhor te prometeu, você vai alcançar as promessas. Fecharam a boca de leões, os leões e o fogo que se levantar contra você, como foi com Daniel, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode até tentar, mas não vai te afligir em nome de Jesus. Escaparam ao fio da espada, porque o sangue de Jesus os livrou. Essa é para você. Essa é para você. Da fraqueza tiraram força. Vou repetir. Da fraqueza tiraram força. Essa é a palavra de Deus para você, da sua fraqueza. Ah, quantos aqui às vezes se sentem fracos? Só quem não é humano, né? Quantos aqui de vez em quando se sentem fracos? Eu me sinto fraco às vezes. Quantas vezes se sentem desamparados? Sinto fraco. Parece, né, aquela música, né? Sinto as forças indo embora. Quem já passou por isso aqui? Deixa eu ver. Quem já passou por isso aqui? Quem reconhece que em alguma área da sua vida você é fraco? Eu reconheço. Quem reconhece que em uma área da sua vida você é fraco? Levanta a sua mão. Quem reconhece? Então deixa eu dar uma palavra de Deus para você que está aqui, ó. Livro de Hebreus. Da sua fraqueza Deus vai tirar a força que você precisa. Da sua fraqueza Deus vai tirar a força que você precisa. Da sua fraqueza, como foi com Baraque, Deus vai tirar a força que você precisa. Essa frase é maravilhosa. Essa frase é para você. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tornaram-se poderosos na guerra, impuseram em fuga exércitos estrangeiros. Aquele que vem contra você por um caminho, por 7 caminhos fugirão de você. É promessa de Deus para a tua vida, é promessa de Deus para a tua família, é promessa de Deus para a tua casa, é promessa de Deus para você. Aquele que levantar, que vir contra você, o espírito maligno que vir contra o seu casamento, o espírito maligno que vir contra a sua família, o espírito maligno que vir contra os seus negócios, o espírito maligno que vir contra o seu ministério, o espírito da vida maligno que vir contra você, fugirá por 7 caminhos, porque você é coberto pelo sangue de Cristo Jesus. Promessa que havia sobre Baraque, há sobre a tua vida em nome de Jesus. Você crê nisso?